Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz para vocês. Hoje nós estamos aqui gravando mais uma aula da Escola Bíblica, aula de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2, 11. E a verdade prática diz que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Normalmente eu não faço a leitura bíblica do texto em classe, mas como são apenas 5 versículos, eu vou fazer a leitura deste texto aqui. Sugiro que você faça também a leitura aí. Se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 11 e versículo 12. Depois Romanos capítulo 4, versículo 12 até o versículo 14. E diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, o objetivo geral dessa lição de hoje é nós esclarecermos de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. De que modo isso aconteceu para os gentios? Os objetivos específicos são, do ponto 1, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. 2. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E 3. Afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, esses são os objetivos específicos de cada tópico, que ao término da lição nós precisamos conseguir responder essas questões. Vamos aí para o tópico 1. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. E aí vem a referência da leitura bíblica em classe. Acompanhe comigo novamente o versículo 11 da leitura bíblica em classe. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, os gentios, eles eram desprezados pelo povo judeu por não pertencerem a um determinado grupo, que eram os grupos dos circuncidados, porque os gentios não precisavam se circuncidar. E
qual era a implicação disso em relação à mensagem do Evangelho, em relação às promessas e às alianças que Deus fez com a humanidade. O que implicava a questão da não circuncisão de uma pessoa? O ponto 1. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Então isso é algo importante de nós entendermos. Bem, vamos acompanhar aqui a leitura de referência da lição de Gênesis 17, versículo 10 e versículo 11, que diz assim: Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Eu queria ler para vocês aqui uma nota de rodapé que a Bíblia de aplicação pessoal traz acerca desse versículo 10, quando Deus fala para eles que vai ter que fazer esse concerto com eles, tá? Então, olha só o que está escrito aqui como nota de rodapé. Por que Deus requereu a circuncisão? Como sinal de obediência a Ele em todos os aspectos. Como sinal de pertencer ao povo com quem Deus fizera um pacto. Uma vez circuncidado, não havia retorno. O homem seria identificado como um judeu para sempre, como símbolo de tirar a velha vida de pecado, purificando o coração e dedicando a si mesmo a Deus, possivelmente como indicador de prosperidade. A circuncisão, acima de tudo, separava o povo de Deus de seus vizinhos pagãos. Nos dias de Abraão, isto era essencial para desenvolver a pura adoração ao verdadeiro Deus. Então, aqui aparecem já alguns aspectos muito importantes com relação ao fato de Deus pedir essa circuncisão. Deus estava fazendo um concerto com Abraão, Deus estava fazendo um pacto com Abraão, e haveria aí um sinal desse pacto entre Abraão e a semente de Abraão e Deus, tá? O que é a circuncisão? Quando alguém falar de circuncisão, nós estamos pensando num procedimento que consiste em remover aquela pele do prepúcio do órgão genital masculino. Deste modo, vai tirar toda aquela pele ali que recobre a genitália, ela vai ser removida, tá? Apenas a pele da extremidade, aquela pele que sobra, vamos assim dizer, que em algumas pessoas, muitas vezes ela acaba formando ali uma espécie de anel que estrangula a genitália numa que a gente chama aí de fimose, vamos assim dizer. Em algumas condições anormais. Não quer dizer que os judeus tinham fimose. O que significa é que é um procedimento que remove essa pele, que é exatamente a pele que em algumas pessoas pode causar esse tipo de enfermidade. Quem tem uma criança ou quem teve um filho sabe que ainda quando muito criança, o menino, se ele não consegue fazer uma higiene adequada do seu órgão genital,
aquela região, justamente por essa pele que recobre o órgão, ela se contrair, ela começa a acumular gordura e sujeira, e ali é um ponto onde pode propiciar doenças fúngicas, né? Doenças por fungos, por bactérias. Então, algumas pessoas ainda trazem um olhar sobre a questão da higiene. Uma vez que você retira a pele, você consegue fazer uma higiene mais adequada, você se resguarda de algumas doenças, tá bem? Mas aqui a questão era um pacto de Deus com Abraão. Todo o macho deveria fazer, todo homem. E nós vamos ver aqui no texto, continuando Gênesis 17, mas agora nos versículos 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Então, circuncidou todos os homens. Esse era um pacto que os homens cumpriam. O versículo 24 diz: E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então, você pode observar que não somente o homem judeu, mas todo aquele servo, né, que servia na casa dele, era circuncidado. Nós já entendemos aqui o conceito de circuncisão, o que vem a ser circuncisão. A questão do significado religioso, ponto 2. O seu significado religioso apontava para a santificação. Nós já conversamos aqui sobre santificação, que tem um sentido de posição, uma vez que você passa a pertencer ao povo de Deus, você passa a vivenciar uma santificação posicional, você está numa posição agora de santo, mas há também aquela santidade progressiva à medida que você vai crescendo na fé, você vai se aproximando de Deus, você vai praticando mais os princípios cristãos, você vai aperfeiçoando a sua vida na santidade, pela graça de Deus, né? Pelo que Cristo fez por nós. Da mesma maneira, todo judeu, quando ia se apresentar a Deus, se ele se apresentasse sem a circuncisão, ele não fazia parte desse povo separado. Ele não podia estar ali diante de Deus, querendo entregar uma adoração, quando ele não tinha o sinal da circuncisão, porque ele não fazia parte. Então ele não era um separado dos demais povos. Ele não tinha marca disso, tá? Ele não tinha esse pacto. Então tinha que ter, isso fazia parte do processo de santificação de um judeu ao Senhor. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Nós podemos verificar isso lá em Atos, capítulo 11 e versículo 3. Você já deve ter visto essa palavra, mas vamos aqui só reforçar. É uma passagem bem conhecida, bem citada, mas não sei se você já se atentou a esse fato. Veja só. Vamos ver o versículo 2. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, tá? Que defendiam a circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com eles?
Então Pedro foi questionado por se alimentar com o não-judeu, por aquele que não era circuncidado. Isso é um incircunciso, tá bem? Então era algo muito importante para os judeus, para todos aqueles que são descendentes de Abraão. Isso é parte do pacto, da fé, da vida deles. Aí a questão da circuncisão do coração, no ponto 3. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. Aí ele vai trazer o seguinte: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Paulo traz que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas foi feita no interior, a que é do coração. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então é essa vida de nova criatura, de filho de Deus, de povo de Deus, ou seja, daquele que pratica a palavra de Deus, seus ensinos, que crê nas Escrituras como a inspirada palavra de Deus, inerrante, ela é perfeita, ela é santa, e a pratica. Esses são povo de Deus. Esses são circuncisos em seu coração, são circuncidados em seu coração. A marca do pacto está no coração e é transmitida através da sua vida. Não apenas um sinal feito por mãos de homens. É isso que Paulo está trazendo. Olha, vocês realmente não fazem parte do grupo dos circuncidados. Dessa forma, vocês estão fora das promessas, fora das bênçãos. Porém, para nós, para vocês gentios, para nós que servimos a Deus em Cristo, a nossa marca ela não depende de uma marca feita por mãos de homens. Não, ela está feita no nosso coração. Tá certo? E aí, a circuncisão na nova aliança. O ponto 4. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Então eu queria que você lembrasse, você lesse Atos capítulo 15. Você vai ver que ali foi necessária uma reunião muito importante entre os apóstolos. O apóstolo Paulo participou para discutir assuntos relacionados a o que os gentios deveriam observar, tá bem? Então, estude o capítulo 15 de Atos, entenda este concílio, o concílio de Jerusalém. Você vai ver o quão aquilo foi importante, porque estavam querendo impor aos não-gentios que era necessário que eles se circuncidassem, que guardassem a lei, todos os rituais da lei, para que eles pudessem de fato fazer parte do povo de Deus. E após a discussão deste concílio, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que, na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Tudo bem, não há circuncisão na minha carne realmente, mas a minha posição em Cristo é a posição de alguém circuncidado em seu coração, porque eu pratico, eu observo os princípios e os preceitos de Deus. A marca dele está em meu coração, meu estilo de vida comprova isso. Tá certo? Então aí a gente já entende o conceito espiritual de circuncisão e incircuncisão. Aí vamos para o tópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Ponto 1 diz, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então aqui um ponto importante para a gente refletir é
qualquer religião, qualquer religião, tem que ser submetida ao crivo das Escrituras, a lente de Deus a partir das Escrituras, qualquer religião. E tudo que qualquer religião tem ou traga de ensino ou de princípio, que seja fora das Escrituras, deve ser pesado. Pode ser bom, pode ser ruim. De repente, uma determinada religião diga que você tem que fazer o bem, que você tem que ajudar o próximo, que você tem que fazer caridade. Isso é algo bom. A Bíblia também diz isso. Porém, de repente, você vai ver que essa religião ela tem costumes de oferecer cultos a determinadas divindades de outros povos, de outras eras, e aí você vai falar, bom, essa religião, esse tipo de crença não condiz com as Escrituras, de que só há um Deus e que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e que há um Espírito que habita em todos aqueles que receberam a Cristo e o seu Evangelho. Fora desse contexto, qualquer religião que fale algo bom, mas não garanta isso em essência, ela não pode ser boa e ela te afasta do plano de Deus. Então, Paulo está fazendo os efésios se lembrarem que eles viviam um estilo de religiosidade que, apesar de serem politeístas, terem diversos deuses, eles ainda não estavam inseridos no projeto de Deus, sem Cristo em suas vidas. Aí vem o ponto 2, separados da comunidade de Israel, e o ponto 3, alienados aos pactos da promessa. Bem, todo gentio é aquele que não é judeu. Existiam alguns que não eram nascidos filhos de judeus, mas se convertiam, vamos assim dizer, ao judaísmo, e eles eram chamados de prosélitos, tá? Eles tinham que se circuncidar também. Mas a questão é que havia muitos gentios, ou seja, não judeus, que eram romanos e de outros povos, que estavam se convertendo ao evangelho, e os judeus que já eram cristãos, porque a igreja primitiva era composta em sua maioria por judeus, estavam começando a dizer que eles tinham que se circuncidar, senão a salvação não estaria completa na vida deles. E o apóstolo Paulo vai combater isso. Ele entende que os descendentes de Abraão eram os judeus, sim, mas os não-judeus, os gentios, eles se convertiam já no tempo da graça, já onde Cristo completou o que a lei vinha propor para a humanidade. Então a salvação do homem não era por obras que os homens fizessem, incluindo circuncisão, mas sim pela fé na palavra de Deus e no sacrifício de Cristo, que pela graça é que eles seriam salvos, não por obras que eles viessem a fazer. Desse modo, apesar de eles realmente serem excluídos da comunidade judaica, eles ainda, para piorar, eram alienados aos pactos da promessa. Que seriam esses pactos? O pacto de Deus com Abraão, o pacto de Deus com Moisés, o pacto de Deus com Davi. Esses povos gentios não conheciam as promessas, não conheciam os planos e o propósito de Deus para a sua vida e que apontavam para o Messias. Então eles estavam vivendo o seu modo de vida, que na maioria das vezes demonstrava uma vida depravada, sem Deus, conforme nós podemos ler em Romanos capítulo 2, que os homens estavam vivendo uma vida de perdição e que o resultado disso só poderia ser condenação. Eles estavam tanto separados da comunidade judaica como das promessas que Deus fez. Eles não tinham qualquer conhecimento dos planos de Deus envolvendo o sacrifício de Cristo no futuro. Então essa era a condição de um gentio e um dos motivos pelo quais eles eram desprezados pelos judeus. Mas através do sacrifício de Cristo, Jesus vem para transformar essa situação. Paulo ainda vai ressaltar que eles viviam sem esperança e sem Deus. Vamos para o tópico 3. Desprovidos de esperança.
A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Bom, é só nós lermos Coríntios no capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver o apóstolo Paulo defendendo a ideia de que Cristo há de voltar e que os mortos ressurgirão. Porque já existiam cristãos ali que não confiavam mais na ideia de ressurreição. Então eles estavam começando a temer por aqueles seus antepassados que morreram. Morreram e agora acabou tudo para eles, não tem mais esperança. Então os povos gentios tinham muito essa convicção e alguns dos cristãos ainda acreditavam assim. E conforme Paulo escreve aos Coríntios ali, o versículo 58, ele vem muito forte para tratar disso. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, há uma promessa, há uma recompensa. Os gentios viviam por acreditar que aqui era o fim de tudo, acabava tudo. Então o apóstolo Paulo ele chega até a escrever que se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer que aqui é o fim, acabou, eu passo por esse sofrimento e aqui finaliza, é assim mesmo, é só isso? Paulo vai mostrar que os gentios viviam assim. Mas Cristo vem trazer a esperança. Cristo é a nossa esperança. E o nosso trabalho em Cristo não é em vão. Porque aqui não é o nosso fim. O propósito não foi nós sermos criados para vivermos só nesse plano atual, carnal. Ponto 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, queridos, aqui nós entendemos o que é circuncisão. Um ato de remover a pele que está sobre que é chamada de prepúcio, ali da genitália masculina. Esse era um sinal visível, humano, físico, carnal, do pacto daquele homem com Deus, que ele obedecia, que ele observava os preceitos de Deus. Isso custou muito caro para os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Haja visto que eles não conseguiriam se passar por alemães, uma vez que quando se despia um judeu, sabia-se que ele era um judeu. Então era algo físico. Mas Cristo veio, trouxe o Evangelho, que agora nos circuncidou em nosso coração. Viva essa circuncisão em seu coração através da palavra de Deus, glorificando a Deus. Deus te abençoe.